Em 1959, o escritor Robert E. Heinlein lançou aquele que seria talvez o livro mais popular, né, entre todas as suas obras, que é Starship Troopers, Tropas Estelares aqui no Brasil. O livro, além de ser uma história de ficção científica, ele também era um manual para a sociedade que o Robert E. Heinlein fez. Ele criou na expectativa de mostrar suas ideias políticas para o mundo, né, suas ideias filosóficas para o mundo, não só de expandir o gênero da ficção científica, né, que ele foi muito importante na ficção científica. Ele criou vários conceitos que depois outros autores iriam se inspirar para desenvolver ainda mais. Por exemplo, o conceito de Space Marines, né, como é utilizado no Warhammer 40k, Aliens e vários outros programas de ficção científica. Ele também tem influenciado muito o gênero de mecha, né, o gênero de robôs gigantes controlados por pessoas e tal. Então, na década de 90, é lançado um filme baseado no livro e dirigido pelo diretor Paul Verhoeven. Esse diretor em questão, ele é um cara que assumidamente detesta militares, ele não gosta de militarismo de nenhum tipo, e ele considerou que o livro fosse uma obra de fascismo. Ele não queria adaptar o livro da forma fiel exatamente, porque ele nem gostou do livro. Ele tentou ler e achou um técnico. Ele tinha sido contratado para dirigir o filme baseado no livro, então ele pediu para algum assistente de ler para ele e mandar um resumo. Então existem vários momentos no livro que no filme são tratados de forma bem diferente. Por exemplo, tem uma cena em que um soldado da reserva que não tem as pernas e um braço, ele fala com o Rico, o protagonista que está tentando se alistar no exército. O exército fez ele ser o homem que ele é hoje. Tipo, mostrando que ele não tem o braço, não tem as pernas. No livro, essa cena depois é mostrada como sendo justamente para desencorajar as pessoas fracas a não se alistarem. É mostrado depois que ele tem duas pernas mecânicas, que ele tem um braço mecânico, que ele tem, tipo, a vida dele é totalmente normal. Ele perdeu o braço e a perna e continua vivendo uma vida tranquila. Porque a tecnologia evoluiu a esse ponto de não precisar se preocupar com partes do corpo perdidas. No filme, essa parte é completamente cortada. Eles não mostram que a vida do cara é normal, eles mostram só os caras sem as pernas e sem o braço e falam, olha só que coisa horrível. Por isso, entre os fãs do livro, muita gente desconsidera completamente o filme como uma obra válida. Alguns gostam como entretenimento apenas. Outros adoram o filme, mas não levam a sério as críticas sociais do filme. E o assunto do vídeo de hoje é especificamente sobre a parte política do livro e sobre uma das ideias principais, que é até falada no filme também, sobre uma das ideias principais tratadas no livro, que aparece apenas uma cena do filme, mas que é de extrema importância para as ideias que o livro está tentando passar. What's the moral difference, if any, between a civilian and a citizen? A citizen accepts personal responsibility for the safety of the body politic, defending it with his life. A civilian does not. Que é a diferença entre o cidadão e o civil. Dentro da sociedade dos Starship Troopers, existem essas duas classes de pessoas, né? Os cidadãos, que são pessoas que têm o direito a voto, têm o direito político, que podem ser professores e tal. E o civil, que é uma pessoa que não tem direitos políticos, ele nem se interessa por política geralmente. E eles não contribuem diretamente para a sociedade, como é o caso do cidadão. Isso acontece porque o Heinlein, ele conseguia perceber que existia uma característica inerente da democracia que era frágil, que é a ideia de que todo mundo deve participar do processo democrático. Na antiga Grécia, o filósofo Sócrates ele foi executado em partes por sua opinião forte contra a democracia. Ele tinha pontos válidos, né, principalmente sobre como era administrada a democracia, né, como as pessoas que eram escolhidas acontecia. Só que, na minha opinião, o argumento dele tinha uma falha central, que era o fato dele achar que apenas pessoas inteligentes e capacitadas poderiam governar, né? É o que a gente chamaria na modernidade de noocracia, né? Democracia do conhecimento, ou uma tecnocracia, talvez. Mas existe uma certa falha nessa ideia do Sócrates, e eu acho que o Heinlein conseguiu perceber bem, que é o seguinte: a democracia não pode ser feita por pessoas capacitadas e inteligentes, porque isso é uma coisa muito subjetiva. O que deve acontecer é que a democracia ela deve ser guiada por pessoas que se interessam pela política, que se interessam em consertar a sociedade, têm interesse em mover a sociedade. Há quem pense que
Essa ideia deve ser de toda a sociedade em geral. Todas as pessoas devem se interessar por política. Mas isso é uma ideia utópica, é uma ideia impossível de acontecer. Nem todas as pessoas vão se interessar pela política em geral, por todos os aspectos da política, né? Então é por isso que seria necessário você reduzir a quantidade de pessoas capacitadas para votar, realmente tirar o direito delas, não só liberar elas para não votar, né? Como é o caso do analfabetismo no Brasil. Pessoas analfabetas não precisam votar. Mas se elas quiserem votar, elas podem. Isso, na minha opinião e na do Reagan também, é um absurdo. Como é que você vai botar uma pessoa para governar que não entende nada sobre política, que não se importa com a política de verdade, que só está lá para ter o cargo? Então, dentro desse mundo dos Starship Troopers, as pessoas que se alistam no exército, ou também tem algumas outras formas de você conseguir cidadania, somente elas têm esse direito ao voto, somente elas têm esse poder de mudança. Então as pessoas que são cidadãos, eles têm mais direitos e mais deveres, porque eles também são obrigados a se alistar, mas não é obrigatório alistar. No mundo do Starship Troopers não é obrigatório que você se aliste. Você se alista para conseguir esses direitos. Aí você pode acabar de linha de frente, você pode precisar arriscar sua vida numa batalha, né? Enquanto o civil tem menos direitos, mas ele também tem menos deveres. O civil ele não deve nada à sociedade, ele é dependente da sociedade. Portanto, ele não tem o direito de mover a sociedade, controlar o que vai acontecer com o resto da população. O cidadão tem o direito de decidir tudo. Por quê? Porque ele participa de tudo, porque ele é essencial para a sociedade. Sem ele, a sociedade entraria em colapso. O cidadão não deve nada ao civil, enquanto o civil deve toda a sociedade ao cidadão, porque o cidadão é a pessoa que move a sociedade. Eu não estou falando de você aplicar só a parte do militarismo, né? Eu acredito que a visão do Reagan ainda está um pouco atrasada, porque eu não acredito que seja necessário só militares votarem, até porque eu não confio tanto assim no governo dos militares. Mas a política deveria ser feita por pessoas que não estão dependendo do governo atual, né? Não estão recebendo auxílio. A política deveria ser focada em pessoas que têm emprego próprio, né? Que não estão em auxílio-desemprego, em Bolsa Família, que tenham educação, tenham um ensino médio completo, pelo menos. O alistamento militar não deveria ser obrigatório, mas deveria ser necessário para que você possa ter o direito de votar. Você não precisaria necessariamente servir, mas você teria que ser uma pessoa alistada, uma pessoa cadastrada no governo. Caso precise de você para uma guerra, você seria chamado. Como é o meu caso. Eu não fui do exército, mas eu me alistei. Não fui por obrigação, eu fui porque eu tinha interesse, eu fui porque eu precisava ir, porque eu achava que era o certo. Uma pessoa que é dependente da nação não pode controlar a nação. É como você ser uma pessoa que não sabe dirigir, você vai estar dirigindo um carro? Não, não pode. É uma coisa impossível. Apenas aqueles que contribuem para a organização do Estado e da sociedade deveriam ser cidadãos com direito a voto, com esse tipo de direitos políticos. Muitas pessoas vão acreditar que essa é uma noção atrasada, uma noção quase bem antidemocrática, né? Uma coisa quase ditatorial. Estaremos voltando a 1964. Mas na década de 64 era uma sociedade que tinha direito a voto civil, tinha vários cargos ocupados por civis na política, não era apenas o cargo do presidente era decidido pela junta militar. E como sociedade a gente deve chegar a essa conclusão de que a democracia nem sempre é o sistema ideal. Infelizmente a gente está vivendo numa sociedade que cresceu com a democracia por tantas décadas que a gente não consegue se ver sem ela, como se a sociedade não tivesse funcionado sem ela. Várias sociedades sobreviveram sem a estrutura moderna da democracia e várias vão sobreviver sem ela, porque ela não foi criada pela comunidade. A democracia não é o ideal. A democracia ela pode servir para alguns momentos, para algumas sociedades específicas, e devemos reconhecer quando ela não é necessária, quando ela não é mais o ideal. Por hoje é isso, fica com o vídeo aí. Se você gostou, curte. Se você tem interesse em discutir, vamos comentar nos comentários, né? Vamos debater isso. Valeu!